Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado por essa oportunidade. O Marco me convidou para fazer essa palestra e eu estive refletindo sobre a relação ou a consequência do espiritismo junto à comunidade surda e à comunidade surdo-cego. Também refleti sobre outros temas variados dentro da doutrina espírita, mas eu percebi e entendi que era melhor deixar claro essa relação do espiritismo e a comunidade surdo e surdo-cego. Nós não trouxemos muitos slides, e esses slides são curtos. Eu fiz os slides curtos porque às vezes a Libras ela some diante dos slides, né? O português, as pessoas ficam lendo o português e esquecem que tem um palestrante, que é preciso prestar atenção. É importante perceber a Libras, tentar entender a Libras, ok? Então eu decidi por fazer slides curtos. Veja isso. Nós estamos ali falando sobre o espírito. O espírito é só o ouvinte que tem espírito? E o surdo cego? Será? Não. Todos nós, todos seres humanos, é um espírito. Cada um com seu aprendizado. Pode ser Down, pode ser com deficiência física, deficiência cerebral, psíquica, mas todos nós somos espíritos. Então a gente fica perguntando como é que o Down vai aprender, como é que o deficiente cerebral vai aprender. Nós temos que entender que, apesar das dificuldades físicas, ali é um espírito em aprendizado. Ele encontra barreira no corpo físico, mas é um espírito que pensa, um espírito que raciocina. Veja a mãe grávida, ali encarna um filho, encarna um espírito, e aquele espírito veio à Terra para aprender. Então tem as suas dificuldades, suas questões psíquicas, físicas, diversas e variadas, mas ali é um espírito normal a todos, ser humano que está em aprendizado. Ok? É preciso ter isso muito claro. Então, eu falei para vocês sobre outras deficiências, mas eu não pesquisei sobre isso, demais deficiências, porque eu não conheço delas. Então vou deixar de lado, porque eu conheço a comunidade surda e a comunidade surdo-cego, que é diferente. E é diferente também da comunidade ouvinte, porque na comunidade ouvinte se utiliza a voz para fazer expressão. Já a comunidade surdo-cega utiliza o espaço visual para fazer a sua comunicação. Mas como assim espaço visual? Que eu não entendo sobre isso. Imagine que uma mulher está grávida e ali vai encarnar um espírito. Esse espírito, quando ele nasce ouvinte, a mãe vai comunicar com ele através de voz, e ele vai se expressar, vai entender as expressões da voz da mãe, se o tom de voz está alto, se está baixo, se está agressivo, se não está. Vai assustar com aquilo, vai chorar com o tom de voz alto e vai crescer dentro dessa cultura de aprendizado. Já o surdo não, o surdo usa o espaço visual. Então, imagine que uma mulher grávida ali encarna um espírito surdo, e não adianta, ele vai ficar perdido se ficar só na cultura da voz, e não vai se desenvolver, vai ficar bem perdido. Então a mãe fica falando, utilizando a voz, os pais utilizam a voz, mas ele na verdade vai aprender com as expressões faciais da mãe. Então ele vai ver aquela expressão e vai sentir se o momento está alegre, se o momento está triste, se o momento é de nervosismo, se a mãe está expressando
uma situação nervosa e vai também expressar de acordo com a expressão facial, e vivendo aquilo, a cultura dele, ele vai se desenvolver no seu crescimento através da expressão facial no espaço visual. Então, quando a pessoa escuta uma voz de tom mais alto, ela se assusta e ela sabe o que está acontecendo, mas o surdo não. O surdo vai entender de acordo com a expressão facial. Se a cara está alegre, ele vai entender que é um assunto de alegria. Se triste, ele vai entender que é uma expressão triste. Então, é isso. Nós utilizamos uma segunda língua, que é a expressão facial. Mas como espírito, tanto o ouvinte quanto o surdo tem a plena capacidade de aprender. Ele vai crescer no seu meio cultural e vai aprender de acordo com o seu meio cultural. Aprender exatamente igual. Por exemplo, a leitura. A leitura é possível para uma pessoa ouvinte. Ele é capaz de ler e entender ali as expressões. O surdo também é capaz de aprender a ler. A possibilidade, a capacidade de aprender a ler é igual para os dois. Não tem nenhuma limitação para o aprendizado. Vai depender de como essa cultura ensina esses espíritos a fazer o aprendizado. O pensar. O pensar também é igual. Tanto o ouvinte é capaz de pensar, ver as situações e pensar sobre aquilo. O surdo também é capaz de pensar. E o surdo pensa. Ele não fica com pensamento zerado. Por exemplo, se o ouvinte ouvir um som de voz, ouvir uma palavra, ouvir alguma coisa, ele vai pensar sobre aquilo. Já o surdo não. O surdo vai pensar sobre aquilo que ele está vendo, sobre aquilo que ele é capaz de ver. Mas a capacidade de pensar é igual. A reflexão também se dá da mesma forma. O ouvinte vai refletir sobre aquilo que ele ouve e o surdo vai refletir sobre aquilo que ele está vendo, que ele está entendendo. Então, é possível sim. Pode? Sim, é possível. Os dois, surdos e ouvinte, fazer reflexão. A imaginação também ocorre da mesma forma. Igual. A imaginação do ouvinte, o ouvinte é capaz de imaginar, e o surdo também é capaz de imaginar. Igual. Da mesma forma. Sentir. O ouvinte sente a alegria, a tristeza, a emoção, o choro, o bravo, as preocupações. Também o surdo tem esses mesmos sentimentos, triste, emoção, alegre, são todos iguais, não há diferença entre os dois. Mas como que são iguais? Como que nós sabemos? É porque ali existe um espírito que pensa, que sabe aprender, que sabe refletir, que sabe imaginar, que sabe sentir. É igual, é nas mesmas condições, é na mesma capacidade. Cada um vai ter o seu processo de desenvolver essas capacidades. Vai depender da cultura que vive e como ele aprende isso. Mas eu sei, parece que às vezes demora o surdo a aprender. O ouvinte tem aqui no Brasil uma cultura da voz que ele já vem há muitos e muitos anos nesse sentido de aprender. O surdo não. O surdo, o processo de aprendizado é menos tempo. Em 1950, basicamente, é que começou um pensamento, pesquisas de como ensinar o surdo a ler, a aprender. Já o ouvinte não, o ouvinte sempre teve essas possibilidades. O surdo começa agora, começa num tempo muito próximo,
desses aprendizados. Então, quando nós pensamos em aprender a doutrina espírita, nós temos que utilizar as ferramentas que esse sistema novo de aprendizado para o surdo trouxe. Já o ouvinte não, o ouvinte vai ouvir as palestras, vai pensar sobre aquilo e vai entender melhor. Então, a cultura surda tem a sua capacidade própria e os ouvintes têm as suas capacidades próprias de aprender e de fazer seu processo evolutivo. Cadê o passador? Onde está o passador? Consegui. Veja, o que é importante saber dentro de uma casa espírita, para aprender e entender na casa espírita? O que? Aquilo que está ali. Nós precisamos ter bons intérpretes espíritas. É imprescindível, é importante ter intérpretes espíritas. E até hoje ainda nós não temos profissionais preparados. Nós sabemos que tem vários bons profissionais por aí, intérprete em livros, na educação, na justiça, vários profissionais em vários departamentos que conhecem os conceitos daquele lugar, daqueles departamentos, que estão prontos e preparados para aquilo, para o aprendizado, porque aprenderam ali, na saúde, na justiça, mas que são conceitos próprios daquele lugar. Mas a doutrina espírita não. Nós não temos, porque a doutrina espírita tem seus conceitos próprios, seus entendimentos próprios. O processo educacional espírita é um ou outro que tem intérprete em Libra, que consegue traduzir os conceitos, mas a maioria não, ainda não. Infelizmente, a gente se depara com essa dificuldade de entender os conceitos espíritas, porque o processo educacional espírita é complexo, é pesado, e às vezes nós nos deparamos com essas dificuldades. Nas casas religiosas tem sim grandes intérpretes em livro, porque, por exemplo, o católico sempre teve essa conceituação, então todos nós sabemos os conceitos católicos, os intérpretes conseguem fazer, evangélicos também, mas no espiritismo não. Nós temos um grupo de pessoas surdas especiais que estão estudando e sinalizando as expressões, os entendimentos, os significados espíritas. Mas nós precisamos aprender mais, nós precisamos entender melhor as expressões e sinalizá-las. Também, a organização das pautas dos projetos, que o surdo precisa entender. Por exemplo, o ouvinte não tem a preocupação, ele tem a pessoa falando ali, a voz, ele não tem a preocupação, então ele vai escutar o que tiver que escutar. Mas o surdo consegue, de imediato, escutar aquilo, entender? Não, precisa de uma adaptação de conceito, precisa de uma adaptação da forma de se passar essa ideia espírita. Então, para nós, nunca está pronto, nunca está determinado da forma que é escrito literalmente nos textos. Nós precisamos sinalizar esses termos para que eles façam sentido, significado para nós. Então, quando não se sabe os sinais, nós vamos fazendo a datilologia, escrevendo letra por letra as palavras, o que demora muito, o que demanda muito tempo. Nós precisamos sinalizar os termos, e é um processo demorado, é um processo difícil, mas que nós estamos conseguindo. Também é preciso deixar claro, bem claro, o aprendizado. Por exemplo, as parábolas. O que significa aquelas parábolas? As expressões. Porque a maioria de nós, os conceitos abstratos para os surdos não são tão simples assim. Nós precisamos de uma coisa mais concreta, mais pautada no dia a dia para entender. E aí, quando nós temos a explicação concreta, clara, a gente consegue entender com bastante facilidade. O ouvinte lê os termos,
as frases, e a maioria das vezes não tem dificuldade, porque ele consegue abstratamente adaptar as suas ideias àquilo que ele está lendo. O surdo não. O surdo lê uma coisa abstrata e fica muito perdido no português, porque a língua dele é Libras. Então ele precisa adaptar aqueles conceitos, aquelas metáforas, trazer significado para ele, para que ele possa entender concretamente o que aquilo significa. É complexo, não é simples, mas nós continuamos estudando, nós continuamos pesquisando. Os surdos, o grupo de surdos continua sinalizando, criando sinais que dê significado às expressões espíritas, aos termos espíritas. Nós já temos desenhos, fazendo desenho para mostrar o que significa aquilo. Mas aquilo é muito infantil, serve para criança. O português para nós não é tão simples assim. Então, porque nós não aprendemos essa como primeira língua. Mas o espírito é capaz de aprender, o espírito é capaz de evoluir, cada um dentro do seu possível é capaz de evoluir. E nós fazemos isso desde que nós tenhamos a clareza das expressões. Veja também, o surdo precisa se integrar com o ouvinte. Os ouvintes com os surdos, para que possa trocar ideias e deixar as coisas mais claras. Não é preciso de ficar temeroso, não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não sei me expressar com o surdo. Sim, sabe sim, sabe sim. É só fazer um esforço que faz. Eu, por exemplo, eu estudo com o Marcos às segundas-feiras, e o Marcos às vezes me explica, eu fico olhando aquilo e falo, não tá não. Às vezes eu não entendo, ou eu entendo e não concordo com ele, e falo, não, eu não concordo com isso, e vou dando a minha explicação, e o Marco vai entendendo, e a gente vai trocando ideia ali. Não é só explicar, nós precisamos interagir. Por exemplo, é só um exemplo, viu? Por exemplo, nas outras casas religiosas, acontece com pessoas de falar que a pessoa é deficiente, por exemplo, não tem uma perna. No passado, eu via na casa espírita e não concordava com as ideias dele. Falava que o espírito é deficiente, não tem determinada parte do corpo, porque ele fez alguma coisa errada no passado. No passado, não. É que a mãe dele teve algum problema genético, algum problema na gravidez, e aí aconteceu dele ficar deficiente. Não é pagar culpa, aconteceu alguma coisa que eu tenha que pagar pelo passado. Não, o espírito tem deficiência. O espírito, quando desencarna, ele vai com essa deficiência para as outras moradas do pai? Não. Ele deficiente quando ele está encarnado. E quando ele encarna e tem a deficiência, ele tem que encarar isso, ele tem que vivenciar isso e entender qual é a melhor forma que ele possa fazer para se desenvolver, para evoluir no planeta Terra com as suas deficiências. Ele não vai sair depois de desencarnado aí com essa deficiência. O Marco percebeu essa situação e a gente vem trocando ideia de tentar entender as razões. Então, veja, é importante que os surdos e os ouvintes se interajam, troquem ideias sobre os conceitos espíritas. É o que acontece no passe, por exemplo, no passe mediúnico. O surdo não é possível de fazer passe? Sim, o surdo é capacitado a fazer passe. Em São Paulo, em Curitiba e outros lugares, tem surdos que vão a casas espíritas e trabalham no passe. Por quê? Porque já estudaram, já entenderam, já conseguiram entender o mecanismo do passe, se desenvolveram dentro da doutrina espírita e estão efetivamente trabalhando no passe. Mas eles já estão prontos, já estão capacitados para sempre? Não, preciso continuar estudando, preciso continuar se desenvolvendo, assistindo às lives, assistindo às reuniões, seja pelo presencial ao vivo ou ao vivo. Mas o ouvinte às vezes se sente preso
Como é que eu vou explicar para ele? Como é que eu vou deixar claro para o surdo? Porque ele é surdo. Não, o surdo é capaz de entender, o surdo é capaz de aprender, desde que você deixe claro para ele, para o surdo, os entendimentos que você fez, os entendimentos que é possível e dar espaço para entender. Então, ouvintes e surdos precisam se respeitar, os ouvintes precisam, quando houver lives, quando houver aprendizado por vídeo, deixar situações que possam dar conforto aos surdos para que ele possa aprender. Por exemplo, eu sou surdo cego. Às vezes eu não consigo ver. Se a pessoa está com roupa branca, eu não consigo ver os sinais que ele emite. Então é preciso colocar uma roupa escura para que eu possa ver. Um fundo escuro, para que a pessoa, o intérprete esteja preparado para isso, inclusive com a vestimenta, com a roupa, para que a sinalização fique clara para o surdo. Às vezes eu não percebo o que ele está sinalizando e as coisas não ficam claras, mas às vezes, e muitas vezes, elas estão possibilitadas dentro das lives que acontecem no Brasil. Hoje, nosso irmão Leocádio, o Espírito Leocádio José Correia, ele conhece, o irmão Leocádio conhece que todos nós somos livres para o aprendizado. Ele tem a compreensão dessa situação. Ele não vai dizer que no futuro nós vamos ficar cerceados. Ele sabe que cada um tem a sua capacidade, o seu tempo de aprendizado. Que no passado eu fiz alguma coisa de errado, por isso sou surdo, não. Nós precisamos, o quê? Sempre estar em mudança, em modificação, fazendo o seu processo evolutivo. E é isso que ele ensina pra gente. Com o aprendizado, com o conhecimento, a gente é possível fazer aí o processo evolutivo. Muito obrigado, era isso que eu queria trazer para os senhores como reflexão.